Este país é uma vergonha. Só já para começar. Sem asteriscos. Uma coisa é aquilo que eu acho enquanto ser político e aquilo que eu sei que tenho que fazer enquanto político que represento uma ideia. Mas o Partido Socialista é o principal representante da social-democracia em Portugal. Quer queiramos, quer não. Eu não posso aceitar que um setor como o da saúde seja entregue a um setor privado que tem como conceito de base gerar lucro. Não pode. E não pode ser através da regra e não do dinheiro? Aí é que está o problema. E quem é que define a regra? Consegues dar um exemplo de algum momento na tua vida em que tenhas sentido uma forte limitação à tua liberdade? Ora bem, é uma pergunta pouco cómoda, eu diria. Então vamos começar precisamente com a distância, porque, aliás, antes do porquê, com a distância entre a política e as pessoas, se calhar. Sim, ok. Só para termos aqui o enquadramento do que se passa, porque também o objetivo desta conversa é precisamente fazer com que as pessoas queiram conversar e refletir sobre estas coisas, não é? Uhum. No meu entender, e à medida que vou crescendo e tudo mais, acho que a política é quase como conhecimento básico, está muito associado à moralidade, à filosofia, à sociedade em si, ao desenvolvimento de uma sociedade. Todos nós devíamos relacionar com a política e procurar o nosso enquadramento pessoal na política, e não aquele discurso típico das pessoas na entrevista de rua de não percebo nada de política, isso é para eles, é para os políticos, e essa ideia de que os políticos, nós e os políticos, não é? O curioso é que as pessoas, quando dizem isso, não têm a noção que estão elas próprias a ser políticas ou a assumirem uma posição dessa. Exato. E há uma curiosidade nessa tua introdução, que há um valor que me parece que é provavelmente, pelo menos na minha perspectiva, o mais importante que tu não referiste, que é provavelmente, também por isso, a não referência na quantidade de vezes adequada desse valor no contexto da política, que se calhar está a provocar, ou também ajuda a provocar este distanciamento entre os eleitores e os eleitos, entre os eleitores e a política no seu todo, que é o valor da ética. Uhum. Porque, não vou agora dizer porque não sei de cor, mas há uma frase muito curiosa de alguém muito, muito importante, que já faleceu, que dizia que política sem ética é qualquer coisa. Política sem risco não tem piada nenhuma, mas a política sem ética é uma coisa muito perigosa. Uhum. E se calhar uma frase, qualquer coisa deste género, se não me engano até foi Francisco Sá Carneiro que disse uma frase deste género. Mas isto para te dizer o quê? Que de facto a ética para mim é a base de fazer política. Uhum. Já o que é o conceito do que é a política são coisas completamente distintas, na minha perspectiva. Estão ligadas, mas diferentes. Elabora. E isto porquê? Porque se pensarmos bem, nós, em qualquer dia que consigamos, felizmente para todos nós, acordar com os pezinhos quentes e começamos a fazer o nosso dia-a-dia, desde que pomos o primeiro pé no chão até ao momento em que deitamos a cabeça no travesseiro no final do dia, nós tivemos um dia em que constantemente fomos políticos, fomos seres políticos, não tendo obrigatoriamente estado a fazer política durante esse dia. O que é que eu quero com isto dizer? Uma coisa é o conceito do que é a política enquanto fenómeno que nos caracteriza enquanto ser humano. Outra coisa é a política enquanto acto, e agora tive o cuidado de dizer acto, com o acordo, exato. O acordo para mim ainda não é. Enquanto acto que nos promove uma função de ir do ponto A ao ponto B, pelo caminho mais rápido, mais eficaz e que seja o mais interessante para o A e para o B. Ou seja, a política enquanto arte de criar consensos, a política enquanto arte de identificar meios, sítios a meio da ponte entre partes diversas, isso é uma coisa. O ser político é outra completamente diferente. Isto na minha perspectiva. Não sei se fui claro. Para mim acho que não. Visto porque eu não consigo distinguir. Por uma razão simples, porque eu posso estar aqui a fazer... o simples facto de eu estar aqui a conversar contigo é um ato político. Mas não é um ato político na perspectiva de criar aqui uma ponte. Ou seja, tenho, provavelmente por ter funções políticas, é que tenho este cuidado, que é, uma coisa é aquilo que eu acho enquanto ser político e aquilo que eu sei que tenho que fazer enquanto político que represento uma ideia. Ou seja, uma coisa é tu seres político e definires as tuas ideias, ok? E tu defines as tuas ideias e com base nessas tuas ideias tu próprio constróis a tua maneira de estar política.
Outra coisa é tu teres uma maneira de estar política e quereres implementá-la ou não. E aí é que eu faço a distinção do que é ser um ser político ou do que é ser um ator político, vamos dizer assim desta forma. É completamente diferente. Eu muitas das vezes, e agora se calhar é capaz de ser a melhor forma de dar aqui o sublinhado final, eu muitas das vezes, nas minhas funções políticas, há coisas com as quais eu concordo, e por isso mesmo voto favoravelmente, por exemplo, e há outras com as quais eu não concordo na sua totalidade e voto contrariamente. Esta é a lógica. Quando se está a favor, vota-se favoravelmente. Quando não se concorda, vota-se contrariamente àquilo que é proposto. Claro. No entanto, a política, enquanto ato de criar estas pontes de ligação, estes consensos entre partes, muitas das vezes obriga esses atores políticos, eu agora falo por mim e acredito que do outro lado também haja essa preocupação, por vezes é preciso haver a capacidade de ceder em alguns momentos, de ceder em algumas convicções até, e atenção que eu tenho consciência do que estou a dizer. Sim. E dizer assim, ok, eu vou ceder neste momento em relação a esta convicção, porque tenho para mim que esta é a melhor forma de eu, no futuro, mais próximo ou menos próximo, atingir a concretização da minha convicção inicial. Ok, portanto, é um processo sempre dinâmico. Para mim uma coisa é o conceito, outra coisa é depois a aplicação do conceito. É isso que eu queria dizer. A definição desse limite de o que é a nossa convicção versus aquilo que ou a nossa ação política, não é? Normalmente esse espaço é o que dá origem a uma demagogia mais forte ou mais fraca. Obviamente. Gonçalo, vamos ser claros. No meu caso, isto vai ser difícil, nós fugimos a estas questões da minha posição política. Obviamente, ao fim e ao cabo. Sim. E se não fosse, não tinha convidado provavelmente, porque, certo. porque foi assim que nos conhecemos. Mas isto para dizer então de outra forma. Se eu não. Eu, antes de ser vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, já era uma pessoa politicamente ativa. Digo eu, sou eu que o digo. Não sei se as outras pessoas terão esta noção, mas sou eu que o digo. Pois, é reconhecido. Já fazia algumas intervenções, nomeadamente através da escrita num blog pessoal que tenho, com alguns textos, com algumas abordagens, até algumas delas, segundo alguns, até nem sempre muito simpáticas. Exatamente. Mas lá está. Politicamente eu já era interventivo. Que é o ser político. Ora está. Pronto. A forma como eu faço essa mesma intervenção enquanto vereador é diferente da forma como eu intervia nessa altura. E porquê? Por uma razão muito simples. É que a partir do momento em que eu fui eleito, eu passei a ter responsabilidades que antes disso não tinha. Isto parece estranho, mas é de facto um facto. Passo a redundância, que é eu enquanto cidadão posso dizer o que me apetecer, obviamente. Convém que não se digam mentiras, convém que se digam coisas que possam ser sustentadas com factos para comprovar a veracidade. Posso só interromper e depois voltamos? Volto a dizer. É só porque, fazendo uma ponte, que é uma discussão que eu também tenho com algumas pessoas, por exemplo, o caso da responsabilidade social atribuída a uma pessoa ou uma figura como Elon Musk. Sim. Pronto, ele tem grande impacto, as ações dele, o que ele diz, não é? Mas ele é exatamente o oposto disso, ou seja, ele é completamente... como é que eu ia dizer? Não queria dizer genuíno porque já estou a dizer que ele é verdadeiro, mas quase genuíno na forma como ele diz o que lhe apetece, por exemplo, no Twitter e tudo mais. Claro, mas isso acarreta riscos. Pronto. É aí que eu quero chegar. Ok. E onde eu queria chegar era precisamente à questão do risco. Quer dizer assim, eu enquanto cidadão individual, sem qualquer tipo de responsabilidade política, sem nada, quando digo responsabilidade política, de cargo, vamos dizer assim, para ser mais fácil perceber. Eu posso dizer o que me apetecer, da forma que eu entender, desde que não falte a verdade, assuma posições que possam ser facilmente comprováveis com factos e que provem a veracidade e que justifiquem a minha posição. Tudo isso. Eu, como vereador, tenho que perceber que por trás da opinião de um vereador estão X mil votos. E aqui é que está toda a diferença para mim. É que a diferença entre a opinião, com o devido respeito que eu sei que tu me tens, do Gonçalo Magalhães, enquanto cidadão, sobre o tema A, a opinião do Sérgio Negrão, enquanto vereador, sobre o mesmo tema A, já não é só a do Sérgio Negrão. Ele está a representar o Sérgio Negrão e as não sei quantas mil pessoas que votaram nele de forma a ele poder ter essa responsabilidade de ser vereador numa Câmara Municipal. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer uma coisa muito simples. É que todos nós somos humanos. E a responsabilidade de ter a representação, não sei se é o termo correto, mas vou partir do pressuposto que sim, de não sei quantos mil votos nos meus ombros, condiciona qualquer um.
E isto, atenção, quando digo condiciona, não digo que seja positivo ou negativamente. Há pessoas que trabalham melhor com a pressão, há pessoas que trabalham menos bem. Portanto, eu por acaso até me considero que gosto de trabalhar com alguma pressão, portanto, não é isso que me condiciona no raciocínio. Condiciona-me, sim, na forma como depois eu expresso as minhas ideias, que eu tento ser o mais honestas e coerentes possível com aquilo que eu transmiti quando me candidatei, por exemplo. Eu, quando me candidatei, quem votou eventualmente a pensar no Sérgio Negrão sabe que o Sérgio Negrão tem uma série de características que eu tento ao máximo manter e até desenvolver. Portanto, a política, lá está outra vez, a política enquanto conceito é uma coisa, o ator político desenvolve a ação de ser político, já é uma coisa completamente diferente, na minha perspectiva. Sem o risco, então, não é sem o risco. Tem que haver o risco. Pois. Tem que haver sempre esse risco. Tem que haver sempre esse risco. O risco, por exemplo, agora num tom de brincadeira e até desafio, daqui a alguns anos, o nosso amigo Gonçalo pode, por muito bem, chegar à conclusão assim, olha, chegou a minha hora, vou-me candidatar a qualquer coisa. Certo. Pode haver. Isso é assumir um risco. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque as pessoas desvalorizam muito, pensam que é muito fácil tomar uma decisão de dizer assim, eu vou a jogo, eu vou-me disponibilizar para ser escrutinado, eu vou-me disponibilizar para não quererem votar em mim. Eu vou-me disponibilizar para poderem dizer, erradamente, na minha perspectiva, o que quiserem de mim. E atenção, agora não estou a falar de mim, estou a falar dos políticos em geral. Exatamente. De pôr em pausa toda exatamente. A vida. É muito pouco valorizado a pessoa que toma uma decisão destas. E eu acho que deveria ser o contrário. Como é que fazemos? Como é que o valorizamos? Como é que ensinamos? Que vai ao encontro da pergunta inicial, que é como é que nos aproximamos? Há um valor a seguir à ética, para mim é fundamental. Há dois. Um mais, que eu diria mais de estrutura, já vais perceber o que é que eu quero dizer com isto, mais de estrutura, e outro, novamente, de uma forma genérica, mais fácil de perceber, que é, o de estrutura é a questão da lealdade. A política sem lealdade, como qualquer atividade na vida, para mim, onde não houver lealdade, não há hipótese de haver humanismo, ponto. O ser humano, se não for leal, numa ação, está sozinho, é um indivíduo apenas, e um indivíduo apenas até pode ir mais depressa, mas não vai tão longe. É aquilo que se costuma dizer. E o segundo valor é a questão da agora perdi-me, era a lealdade e a transparência. A questão da transparência é fundamental. Nós, por exemplo, o município de Cantanhede, agora há pouco tempo, publicou que é o 19º município mais transparente numa lista de municípios que acederam a mandar informação para uma associação, não sei do quê. Ok. Tens ideia de quantos é que foram avaliados? Não sei, mas isso é fácil. É uma questão de questionar e de analisar no site do município, e foi tornado público pelo município. Este tipo de transparência é uma coisa. Quer dizer que o Executivo convida todos os partidos para todas as festas, o Executivo convida todos os partidos para todas as ações políticas, o Executivo convida e ausculta os cidadãos para isto e para aquilo. Isso é uma coisa. E importante, eu não quero desvalorizar de forma alguma. Mas a transparência que eu falo não é essa. Pois não. A transparência que eu falo é o cidadão saber que na primeira e na terceira quarta-feira de cada mês há reuniões de Câmara em que o Executivo se reúne para tomar decisões. Uma é pública, toda a gente pode entrar. Outra é privada só para os vereadores. A transparência que eu falo é dizer assim, são tomadas decisões em sede de Executivo que são comunicadas efetivamente, não apenas através da publicação de uma ata. Uma ata, eu arrisco-me a dizer, se calhar uma ata de Executivo é capaz de ser lida por quantas pessoas? Uma, que eu costumo lê-las. Pois. E quem escreve talvez. Pronto, ok, vamos ser mais simpáticos. Pois. 7, porque o Executivo são 7 elementos. Partindo do princípio que leem a ata. Pronto, ok. Sim. Mas percebes o que é que eu quero dizer? Sim, não pode ser por aqui. Não pode ser por aqui. A transparência que eu falo é as pessoas quererem uma reunião e não terem que precisar que com quem é que eu vou falar para marcar uma reunião, com quem é que eu falo para resolver o problema. Não pode ser. Essa informação tem que estar disponível na ponta da língua, como eu costumo dizer. Não é? E isso faz com que as pessoas também se retraiam de alguma forma. Não é? Acho eu. Sim, então, e vamos se calhar partir do princípio, não, eu a partir do princípio que se calhar não há grande interesse em contar a história toda, ou não? De modo geral, não estou a falar especificamente. Toda, como assim? Porque essa transparência também tem um risco de fiscalidade muito maior. Não, eu acho que tem que haver precisamente essa vontade. Não, eu concordo que tenha que haver. O que tu estás a querer dizer é que neste momento essa vontade não existe? A nível geral, ou seja, nós temos mais controle se as pessoas souberem menos sobre os nossos próximos passos, não é? Enquanto que se nós dissermos a toda a gente... Eu agora aqui vou cruzar um outro conceito que é, diz o povo, e normalmente o povo é muito sábio nestas coisas, que o segredo é a alma do negócio. Logo,
aquilo que tu estás a dizer, eu posso corroborar no sentido de dizer assim, é óbvio que nesta lógica toda tem que haver sempre algum grau, alguma percentagem de algum secretismo que te permita a ti preparar as coisas de forma a tu poderes atingir o teu objetivo. Sendo certo, do outro lado, há alguém que vai ter ou uma opinião diversa, ou um conceito diferente, e até pode ter o mesmo objetivo, que é fazer um caminho diferente. Estás a falar mais do preparar a retórica, um bocado por aí. Sim. Repara numa coisa, não é assim tão invulgar como isso, e eu vou voltar a utilizar o exemplo municipal, haver candidatos a cargos municipais com objetivos comuns e apenas o que os difere é o caminho pelo qual defendem que deve chegar àquele ponto. Uhum. Ou seja, aqui em termos práticos, o que está a ser debatido, o que está a ser degladiado, são os argumentos para dizer assim, vamos pelo caminho da esquerda ou vamos pelo caminho da direita. E agora a esquerda e a direita não tem nada a ver com o espectro político, é só pelo caminho A ou pelo caminho B. Porque o ponto de chegada, ambos dizem que é aquele. Eu acho que não há ninguém que em Cantanhede que se avente a ser, ou que se disponha a ser candidato a Presidente de Câmara possa dizer que um dos objetivos que tem para Cantanhede é o desenvolvimento do Conselho. Ninguém pode dizer o contrário, certo? Claro. Todos vão dizer o mesmo. Pronto. Agora, o que a forma que cada um defende ser o desenvolvimento do Conselho pode ser diferente. E a forma como cada um defende que se deve chegar a esse ponto também pode ser diferente. E tanto o resultado como o caminho. Exatamente. E aqui é que está agora, a luta ideológica. Pode ser a luta ideológica, mas eu não vejo a coisa por aí. Aqui eu diria, o que eu queria dizer é que aqui é que está o giro da coisa, a piada da coisa. E há muita gente que me pergunta, mas tu gostas disso? Tu gostas de andar na política? Só para gosto. Gosto. Sim. É este jogo de... Sim. Sempre na presença de uma coisa. Não vamos aqui... fazer castelos de areia para andarmos aqui todos entretijos a fazer castelos de areia, primeira oportunidade mandamos um pontapé no castelo, não é? Isso não pode ser, não é? Claro. Portanto, sempre com lógicas de responsabilidade e de há muita gente que me pergunta o que é que tu queres fazer na vida, o que é que tu gostavas, como é que tu gostavas de fazer a tua vida, qual é o teu objetivo de vida? E eu digo sempre a mesma coisa já há mais de 20 anos, é que o meu filho e a minha filha um dia mais tarde possam dizer, olha, foi o meu pai que fez, é deixar um legado. Sim. Bom, mau, preferência o melhor possível, naturalmente, mas a ideia é esta. E a política passa muito por isso. É chegar então aos pontos de entendimento, aos pontos de consenso, para encontrar soluções que não sejam perenes, que sejam efetivas no tempo, portanto, que se mantenham no tempo e que por isso mesmo é que nós olhamos para trás, para a história e vemos aquelas figuras de proa, aquelas figuras marcantes, têm sempre a mesma característica, é 2 ou 3 características sempre presentes, é a perseverança, é a convicção e é o lutar até a última gota de suor. Exatamente, mesmo com muita opinião contra, normalmente são disruptores. Eu quando não há opiniões contra, e agora até dentro do meu partido posso falar, eu quando não tenho opiniões contra começo logo a tremer, porque é sinal que há qualquer coisa que não está a funcionar bem e o unanimismo na opinião a mim deixa-me sempre muito desconfortável, digamos assim. Portanto, acho que é por aí. Porquê o socialismo? Porque o socialismo, porque em termos de ideário partidário é aquilo com que eu me revejo mais, acho que os princípios do humanismo. Há aqui uma questão importante, que há muita gente que confunde, e aí o Partido Socialista também tem a responsabilidade, e quando digo Partido Socialista, os elementos do Partido Socialista têm essa responsabilidade, que é a explicação do que é ser socialista. Eu agora vou dizer uma coisa que se calhar na cabeça de alguns pode fazer alguma confusão, mas o Partido Socialista é o principal representante da social-democracia em Portugal. Quer queiramos, quer não. Portanto, isto, apesar de termos um Partido Social-Democrata em Portugal, o principal representante da social-democracia em Portugal é o Partido Socialista, quer queiramos, quer não. E eu digo isto porque é preciso nós também fazermos esta pedagogia de explicarmos o que é o socialismo. O socialismo de hoje em dia não é o socialismo da década de 60, nem de 50, nem de 40. É muito fácil nós pegarmos em exemplos do que são maus exemplos do socialismo e transportá-los aos dias de hoje, não fazendo a devida contextualização. É muito fácil, assim como é muito fácil pegar em ideologias de extrema-direita, igualmente abjetas, e dizê-las, atenção, que isto é o regresso destas... Não é intelectualmente honesto. Isso não é intelectualmente honesto. Intelectualmente honesto é nós percebemos que é uma história. E a história, e nos partidos políticos isso também acontece, é uma história dinâmica, com mudanças, com modificações, com pessoas que chegaram e fizeram rupturas, promoveram rupturas com o passado. E essas rupturas com o passado, mesmo dentro do Partido Socialista, eu identifico-as como algumas como positivas, para não dizer todas, porque é um caminho que se vai fazendo.
E o Partido Socialista dos anos 2024, 2025 é muito diferente do Partido Socialista de 1973, quando foi fundado na Alemanha. Obviamente tinha que ser. Não é? Todo o contexto é diferente, portanto o próprio partido tem que funcionar de uma forma diferente. Mas a tua pergunta era, Partido Socialista porquê? Porque de facto, na minha perspectiva, tem como base ideológica os princípios do socialismo, obviamente que sim, tem a questão do humanismo que para mim é fundamental, e há uma coisa que para mim faz toda a diferença. E eu não consigo, ainda não consegui, e depois eu sou destes que não ponho em causa que não haja uma alternativa. Eu aceito sempre que possa haver uma solução e aceito sempre que possa estar alguém mais correto do que eu, porque eu não estou sempre correto, como é óbvio. Mas eu ainda não consegui identificar nenhum partido no espectro do que são os partidos políticos em Portugal com uma preocupação tão acentuada e equilibrada no que diz respeito ao que é o Estado Social. E isso para mim é importante. Eu tenho dito em conversas mais fechadas, digamos assim, a algumas pessoas que há muita coisa que correu mal nos últimos anos em Portugal. Eu sou socialista, mas também tenho olhos na cara. Sim. Não é? Convenhamos. Mas também há muitas coisas que nós não nos devemos esquecer. Reparemos no seguinte. Nós em 2019 estávamos num cenário em que ninguém imaginaria que nós íamos passar pelo que passámos. Exato. Foi uma pandemia que transversalmente abalou o mundo. Portanto, vamos ter aqui noção do que é que isto significa. E os mesmos que hoje querem valorizar o SNS, querem valorizar os médicos para eles não irem para o sistema privado, tudo isso, foram os mesmos que questionaram algumas vezes como ultrapassar esta pandemia. Eu não estou a falar do PSD, estou a falar genericamente. Sim, personalidades. Sim. Portanto, é preciso nós percebermos que tudo o que eram os planos que estavam definidos em 2019 foram postos na gaveta com um único objetivo: ultrapassar uma pandemia. Verdade. E a forma como se ultrapassou essa pandemia, com altos e baixos, ainda há pouco tempo ouvi a Marta Temido a dizer assim, o que mais me custou naquela fase foi, num dia estávamos nos píncaros da Lua porque éramos os melhores números do mundo, no dia a seguir já éramos os piores. E este constante sobe e desce era tremendo. Sim. Eu compreendo isso. E a verdade é que ninguém sabia o que fazer. Claro, não havia... claro. Mas a verdade também é que nós saímos desta aprovação com distinção. Obviamente eu digo isto e quem me tiver a ouvir e tenha perdido algum familiar vai dizer assim, não te tocou a ti, é verdade. Morreu gente, é verdade. Mas teria morrido muito mais se nós não tivéssemos tido a capacidade e não tivéssemos tido, e aqui eu tenho que dizê-lo, a noção de que era preciso estar juntos, porque houve quem criticasse, obviamente que sim. E então na fase final, quando começamos a ver a luz ao fundo do túnel, ainda mais se intensificou essa crítica, mas quando efetivamente foi necessário, o povo português, com os políticos incluídos, conseguiram e perceberam que era só juntos que iam conseguir ultrapassar isto. E isso felizmente aconteceu. Agora há uma coisa, depois da parte boa vem a parte menos boa, que é vamos então agora fazer política a partir disto. E aqui é que, desculpa uma expressão, a porca torceu o rabo. Porquê? Porque esqueceu-se que todos os planos que tinham sido feitos desde 2015, que tiveram que ser colocados em suspenso em 2019, só podiam ser repostos ou reequacionados a partir de 2022. Mas, azar dos azares, em 2022 a Rússia invade a Ucrânia. E o mundo não é o mesmo. E o mundo já não é o mesmo. Pois. E nós estamos a avaliar a performance de políticos, de gestores, de governantes, com base em princípios de 2019, quando o mundo já não é o mesmo. Esta é uma leitura meramente pessoal. E é uma coisa que eu tento não fazer mesmo com um governo que agora não é da minha cor partidária. Portanto, eu tento fazer isto na mesma. Mas eu sou daquelas pessoas que têm um defeito muito grande. E tento ter memória, e tento ter registros. E por exemplo, esta história agora do orçamento, às vezes eu rio-me sozinho, porque qualquer louco, como eu às vezes me considero, tem um bocadinho destas coisas, de se rir sozinho, de falar sozinho, de cantar sozinho, pronto, faço muitas coisas sozinho, porque passo muito tempo sozinho também, isso é uma verdade. Mas esta história do orçamento, isto não cabe na cabeça de ninguém. Isto não cabe na cabeça de ninguém. As pessoas têm que ter noção do que dizem, noção do que fizeram e do que disseram. O Luís Montenegro, por exemplo, quando das eleições para a presidência do Partido Social Democrata, quando concorreu contra o Rui Rio, criticou o Rui Rio por Rui Rio dizer assim, não, eu primeiro quero ver qual é o orçamento do senhor, que é para ver se estou de acordo com alguma coisa. Não vou tomar uma posição sem saber qual é o orçamento. Nessa mesma entrevista, e isso está disponível online, portanto,
não estou a dizer nenhuma novidade. Nessa mesma entrevista, o Luís Montenegro, não, comigo isso não é assunto, é para chumbar, não há questões, não há aqui qualquer tipo de discussão. É uma questão ideológica, é um orçamento do Partido Socialista para chumbar. Mas exigiu e continua a exigir, Exatamente. e continua a pedir, mas agora pede, mas depois entretanto pede, mas não abdica, e como não abdica já são radicais e são inflexíveis. Andamos aqui nisto, mas até só digo isto, mas também há este jogo por parte das outras Sim, pessoas. sem dúvida. Não estou aqui a dizer que ele é o mal da fita, não é isso que eu quero. Sim. Só estou a dar isto como exemplo. E nós não nos podemos esquecer do que dizemos. É só isto. Acho que é um princípio básico, é manter uma linha de coerência básica. Acho que é isso que... E eu agora já estou aqui um bocado perdido no raciocínio, não sei onde é que nós começámos. A questão do socialismo. A questão do socialismo. Porque o socialismo, sim. Porque não vou dizer, como provavelmente alguém poderia dizer, que pela mesma razão que sou do Benfica ou sou do Sporting, não é isso. É porque tem aqui princípios básicos em termos ideológicos e porque ainda não consegui encontrar nenhum partido que me satisfizesse mais em termos desta questão do Estado Social. E a fase, e agora já aprendi novamente o raciocínio, a fase da questão da pandemia foi claramente um momento desses. Foi claramente um momento em que deu para perceber que num Estado em que a preocupação com o Estado Social, ou num contexto político em que a preocupação com o Estado Social não fosse tão acentuada como é no Partido Socialista, pode-se dizer que é para controlar isto, que é para controlar aquilo, é um peso excessivo do Estado na economia. E agora, milhentas formas de derivar daí. Sim. Mas o que eu quero falar é da Estava base. cheio de vontade de dizer. E podemos dizer a seguir, e podemos debatê-las a seguir. Mas o que eu estou aqui a questionar é a base. Havendo essa importância dada ao que é o conceito de Estado Social, eu acredito que nós teríamos passado pela pandemia igualmente não, teríamos conseguido na mesma ultrapassar a questão da pandemia, não seria com tanta distinção ou com tanta facilidade. Porque nós deixámos a cada um de nós a responsabilidade de assumir as rédeas de seu destino, tem vantagens. Mas quando o destino é comum a muitas pessoas, é difícil arranjar consensos. Uhum. E aí é que entra a pedra-toque do regulador, a pedra-toque de quem assume uma posição em nome de... E aí eu acho que o Partido Socialista... Mas atenção, há uma coisa que eu devo dizer. Já o disse há uns 2 anos atrás, numa entrevista que dei, neste caso ao Mir Online, que sou intrinsecamente socialista pelos valores e pelo modelo humanista que tenho e defini enquanto pessoa. Mas não significa que seja sempre socialista no sentido de votar sempre no mesmo partido. Porque uma coisa é eu ser socialista, outra coisa é votar no Partido Socialista. Isso entendo, pois, porque porque uma coisa é a ideologia e a moralidade, outra coisa é aquilo que se pratica. Dito de outra forma, serei para sempre socialista, nem para isso tenha que mudar de partido. Entendo, exato. Entendo. E explica a questão do humanismo. Aliás, antes do humanismo, porque isso vai levar ainda a outras questões. Vamos imaginar o CDS tinha maioria absoluta em 2019. Certo. Que desfecho é que poderia ter tido, por exemplo, o CDS não é o próprio partido, mas a postura ideológica de um CDS ou de uma direita mais conservadora, qual é que poderia ser o desfecho? A própria definição de uma direita ou esquerda mais conservadora pode pôr em causa tudo o resto. A questão-chave aqui, para mim, é o mais conservador. Uhum. Tudo o que forem partidos que defendem questões que não promovam a 100% a liberdade da gestão, agora repara bem naquilo que eu vou tentar dizer, não vou dizer, vou tentar dizer, que não promovam a possibilidade de eu gerir a meu bel prazer o que é o meu corpo, por exemplo. Sim. Eu terei dificuldade em aceitar isso. E sim. Eu não quero estar aqui a assumir posições muito taxativas porque posso assumir coisas que depois no futuro me possam ser mais complicadas de gerir. Mas o que eu quero com isto dizer é, eu nunca poderia estar satisfeito e confortável se no meu país, quem estivesse a gerir os destinos do meu país, e estou a tentar medir bem as palavras, fossem pessoas que não aceitassem que uma filha minha pudesse desenvolver um aborto, por exemplo, nas melhores condições técnicas possível. Agora, atenção. Também não se defendo que uma filha minha possa abortar só porque lhe apetece. São coisas distintas. Esta, para mim, é a verdadeira questão. Nós não podemos inviabilizar ou impossibilitar legalmente alguém de fazer algo e o facto de o permitirmos, não estamos a obrigar essa pessoa a fazê-lo. Ok?
E muitas das vezes, e agora pegando aqui no tema do aborto, não sei porque é que me veio à cabeça, mas pronto, veio à cabeça. A questão do aborto para mim é simples de explicar. E a minha posição também é muito simples de explicar. Porquê? Porque qualquer pessoa que defenda a legalização do aborto não está a dizer às pessoas para abortarem. Claro que não. Mas é muito essa Está mensagem. a dizer que tem e a quem liberdade defende de o fazer. a contrária passa. E essa é a lógica da desinformação que eu critico veementemente em qualquer circunstância. E por isso, e agora pegando no exemplo que tu deste, apenas por isso, se o CDS fosse o partido que tivesse conseguido uma maioria absoluta, obviamente que teria toda a legitimidade para governar da forma que entendesse, naturalmente, isso é inquestionável. Agora eu não ficaria muito confortável. Não vou dizer o contrário. Mas porquê? Porque Havia a corte de possibilidade liberdade. destas coisas reverterem todas e aquilo que para mim são avanços civilizacionais poderiam estar postos em causa. Mas pronto, aí entendo, mas especificamente por causa da gestão, por exemplo, de uma pandemia. Ou seja, a minha pergunta, o que está por trás da pergunta basicamente é, e vai um bocado ao encontro do que estavas a falar, da questão do peso do Estado e tudo mais, que é, ok, o Partido Socialista, vamos assumir nesta conversa que se portou bem com a pandemia, não é? Vamos não, o Partido Socialista foi o país. Essa é a questão. Gonçalo, esta é a questão. Eu entendo, pronto, eu entendo. Então, e uma outra política, um liberalismo, não uma iniciativa, um liberalismo. Eu já sei o que é que tu queres. Então eu já percebi onde é que tu queres chegar, acho eu, e vou tentar ajudar-te a chegar lá. Uma das partes que foi solução no processo da pandemia foi também o setor privado. Sem dúvida. Claro que sim. Mas também foi o setor privado, e é isto que as pessoas também não se podem esquecer, e também é o setor privado que, quando a coisa se complica, encaminha para o público. E é esta a questão que, para mim, as pessoas não devem esquecer-se. Eu não sou contra o privado enquanto conceito, nunca serei. Eu próprio já fui e sou o utilizador do setor privado na saúde. Obviamente que sim. Agora, não tenhamos qualquer tipo de ilusão que, no momento em que for preciso acudir, seja a quem for, num momento de extrema gravidade, a prioridade vai ser o setor público. E para isso existir, é preciso haver um background, digamos assim. E não é com, eu diria, o aumento do peso do setor privado naquilo que é o filé mignon em termos de negócio, que vamos garantir depois aquilo que é menos interessante em termos de negócio no público. Dito de outra forma, eu não acho que faça sentido nós disponibilizarmos, e agora estou a exagerar e a caricaturar, eu acho que não faz grande sentido nós entregarmos tudo o que é a parte lucrativa de um negócio ao setor privado e ficar com a parte dispendiosa, digamos assim. Vou dar um exemplo. Energia elétrica, tudo o que é distribuição foi entregue, tudo o que é produção ficou no Estado. O que custa dinheiro ficou cá e o que dá lucro foi entregue. São estas lógicas que eu às vezes não consigo compreender. E no setor da saúde preocupa-me ainda mais, porque quando nós precisamos. E é nesse sentido que eu digo, com correntes ideológicas menos progressistas, vou dizer assim, mais conservadoras, a tendência é dizer assim, menos Estado, menos Estado, menos Estado. O que significa dizer mais privado, mais privado, Exatamente. mais privado. Sim. Mas no momento de aperto, de verdadeiro aperto, quem vai resolver vai ser o Estado. E não vai ser o privado. Porque o privado rege-se fundamentalmente por uma lógica, que é a lógica do negócio. É normal que assim seja. É normal que assim seja. Para isso é que serve, e que existe o privado. O público, o Estado, vamos dizer, o serviço público, vamos dizer assim, não tem essa lógica como base premissa. A premissa do serviço público é precisamente servir, não é lucrar. E é aqui a grande diferença para mim em termos ideológicos. Atenção, eu não vou dizer que tudo o que o CDS, tudo o que o IL, tudo o que o Chega diz está errado. Nada disso, nunca me ouvirão a dizer isso. Aliás, o Chega é um caso à parte até, porque é um caso à parte, nem vale a pena falar. Ainda nem entendi a ideologia. Exatamente, aquilo é uma mescla... Exatamente. Pronto, sim. Ok, sim, é uma mescla curiosa. Mas isto para dizer o quê? Eu não digo que os partidos mais à direita, vou dizer assim, não vou dizer que os partidos mais à direita não colhem da minha parte a aceitação de muitas das coisas que defendem. Obviamente, colhem. E o mesmo se verifica nos partidos à esquerda, do PS, entenda-se. Agora, há tendencialmente coisas com as quais eu não consigo, como é que eu ia dizer, são viscerais quase em mim. Eu não posso aceitar que um setor como o da saúde seja entregue a um setor privado que tem como conceito base gerar lucro. Não pode. Não pode. Assim como não aceito também que o setor da educação tenha a mesma lógica.
Tem que haver uma complementaridade? Obviamente que sim. Porque o Estado sozinho não consegue fazer tudo. Mas essa complementaridade tem que ser bem gerida, tem que ser bem definida. E só a partir daí é que se consegue. Não pode ser através da regra e não do dinheiro? Aí é que está o problema. E quem é que define a regra? Se nós entregarmos demasiado ao privado, quem é que vai ter a capacidade de definir a regra? Christine Lagarde, falamos sobre isso agora há dias. Exatamente, sim. Christine Lagarde dizia agora há dias, numa entrevista com o Jon Stewart, por acaso tive a oportunidade de apanhar na RTP3, nós temos 3 conceitos. Temos a força do trabalho, temos o capital, e quando trabalham os dois em conjunto, geram valor. Trabalho, capital... Certo? Okay, atenção, eu chamo já a atenção que não me pensem que eu sou especialista sobre a matéria, porque não sou. Estou apenas a transmitir o que a Christine Lagarde disse. Ora, trabalho, capital, gera valor. Tradicionalmente, a parte de recompensação do valor que tem sido entregue ao trabalho não tem sido igual à do capital. Tradicionalmente. Muito inferior. Portanto, se calhar, isto dito pela Christine Lagarde, se calhar está na hora de o trabalho sentar-se à mesa e dizer, meus senhores, temos que ser mais bem recompensados porque tradicionalmente não o temos sido. E tem que reivindicar essa compensação. E o Jon Stewart dizia-lhe assim, ok, parece-me bem, mas como é que eles fazem isso? Persistência, negociação. Sabes qual foi a resposta de Jon Stewart? Ok, vamos continuar a ter o capital a ser muito mais bem remunerado. Esta é a questão. A questão da regra tem sempre a ver com quem tem mais peso. E quando tu me perguntas, e não serviria a regra para definir essa relação? Sim, se fosse a regra definida com o equilíbrio. E aqui é que está a grande dificuldade. Esta é a minha leitura, pelo menos. E eu não vejo nos partidos mais conservadores, vamos chamar assim, essa vontade de uma forma equilibrada, definir a regra. Não, a vontade parece-me a mim é, mal se possa, empurra-se para lá. E depois de lá estar a gente vai ver como é que a gente vai organizar. E não me parece seja a forma correta. Dir-me-ás também, se calhar, mas isto como está bem? Não, não está. Há muita coisa que tem que ser corrigida, obviamente que sim. Estamos a falar de orçamentos de milhares de milhões de euros que até assustam e de eficácia que é curta demais para os milhares de milhões que existem nos orçamentos. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser feita e eu acredito que independentemente dos governos que lá estiverem, acredito que a boa vontade seja comum. Agora, lá está, o caminho através do qual se chega a esse resultado final é que eu não sei se será igual. Falando eventualmente do caminho, porque é precisamente Pronto, isto está em mudança, não é? O mundo está sempre em mudança. Não achas que o mercado e o mercado livre, falando do mercado livre, será muito mais ágil a descobrir a solução para essa questão de capital-trabalho? A história diz-me que não. Porque este conceito da história da relação do trabalho com o capital vem desde a Revolução Industrial. E o que temos, e não é preciso relembrar-te, é a crise dos anos 80 e é a crise de 2008. Basta só falar nestas duas, se quisermos. Que são mais próximas. Eu cheguei a ver a questão do tecnofeudalismo. Muito pela rama, claro, mas já percebi. Vou desenvolver. Vou tentar inteirar-me mais sobre isso. Mas estas duas crises são sintomáticas. Em que a ganância e o descontrole e a desregulamentação foi de tal ordem nos anos 80 que deu origem a tudo o resto que se passou a seguir. E não achas que houve uma mudança? Claro que houve. Terá sido para o bem? Terá sido. Mas é que esta é a questão. Eu vi ontem um debate, e agora não está aqui em causa o teor do debate. Era um debate com o Alexandre Leitão, com o Hugo Soares do PSD, eram os dois, era o Ricardo Costa e a outra senhora da SIC, era o Expresso à Meia-Noite. E era um professor universitário que lá estava também. E então o Soares tentava defender a teoria do IRS jovem, independentemente de ter razão ou não é isso que eu vou debater aqui, porque lá está, não tenho informação suficiente para me sentir confortável para ter opinião que possa partilhar desta forma. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que o Soares dizia assim, mas há uma vez estas políticas do IRS jovem que nós queremos implementar foram implementadas, porque toda a gente dizia, há pessoas a dizer, o FMI diz que não vai funcionar, não sei quem diz que não vai funcionar, mas já uma vez foi testada. E o professor universitário vira-se para o Hugo Soares e diz assim, pelo amor de Deus, você tenha um bocadinho de bom senso e tenha cuidado com o que diz. Você está-me a dizer que vão aplicar uma política que vai custar milhares de milhões de euros para ver se funciona? É que nós não estamos a falar de uma ideia que custa 200 ou 300 milhões. Vai custar milhares de milhões. Você está a brincar?
E eu pensei assim, este realmente tem razão. Nós estamos a chegar ao ridículo de começar a falar de milhares de milhões de euros como se estivéssemos a falar de tostões. Uhum. E por isso é que eu digo, tudo isso, na minha perspectiva, aceito, posso haver outras leituras com muito mais know-how e muito mais argumento válido do que eu tenho. Mas, para mim, tudo começa neste conceito de desregulamentação. Que eu dei agora como exemplo a questão da crise dos anos 80 nos Estados Unidos. Sim. Quer dizer, desregulamenta-se, o mercado vai se autorregular, o mercado é que vai ditar as regras, o mercado é de tal forma rápida a forma como se diz o mercado, que o mercado deixa de existir. Não consigo ver. Não consigo ver isso. Eu acredito que não, mas na minha perspectiva é claro como água. Sim. Eu não digo que o Estado tenha de controlar tudo. Obviamente que não. Não é isso que se está a dizer. Não é isso que se está a dizer. Porque eu tento fazer, pronto, arrisco-me a ser depois a tornar-me demasiado ideológico, mas eu tento sempre fazer a extrapolação, e falámos disso, aquela questão do futuro, não é? Ou seja, sempre que imagino, ou que alguém me fala de determinada ideologia ou determinada forma de fazer, eu imagino, ok, e isto replicado milhentas vezes ao longo de 100 anos, qual é o resultado final, não é? E sempre que vejo o papel do Estado forte, vejo que ficamos sempre aquém do que poderíamos ficar. E também sinto que depois há um Estado lento a evoluir em relação a uma mentalidade da sociedade. Vou dar uma da geração. Por exemplo, acho sempre que o Estado é tão lento que age para a geração que naquela altura tiver os seus 40 e tal, 60. É muito lento a aprender os que tiverem os 30, os que têm os 15, que já são completamente diferentes deles. Ou seja, são ideologias políticas e que quanto mais aplicadas, quanto mais estabelecidas, mais difícil é perceberem precisamente para que aquela geração não pensa assim. Aquela geração tem outra agilidade, precisa de outras coisas e é lenta, não é? Gonçalo, nós antes de entrarmos neste fantástico escritório e nestas fantásticas poltronas, nos sentámos nestas fantásticas poltronas, estávamos a dizer que os partidos políticos necessitam urgentemente de repensar a forma como comunicam, nomeadamente para as gerações mais novas, tudo isso. Estamos todos de acordo. Exato. Estamos todos de acordo. Agora, há princípios básicos, para mim, são inquestionáveis. Dizerem-me a mim que o mercado se vai autorregular por si próprio. Aliás, até a inteligência artificial do Copilot me diz, uma das características do liberalismo é precisamente a propensão para crises económicas e sociais, aumentando por isso mesmo as diferenças sociais na população. Portanto, isto já não sou só eu. A inteligência artificial do Copilot também já diz isso. Mas dizer que o próprio mercado se autorregula, para mim, já é uma coisa que é inconcebível de aceitar. E explico porquê. Porque nós também já temos muitos exemplos de como isso não aconteceu. E como esse teste que foi feito deu origem às crises que nós tivemos e que implicaram, vamos lá ser claros, a Christine Lagarde também disse isto ao Jon Stewart, quando em 2008, 2009 o FMI e todas as estruturas financeiras mundiais optaram por apoiar mais o corporativismo da empresa do setor financeiro em detrimento das pessoas, foi por uma razão muito simples, foi só para criar condições para que todos os depósitos de todas as pessoas no mundo não estivessem postos em causa. Verdade. Foi esta a regulação do Estado. Verdade? Desculpa, Sim. foi esta a regulação do mercado. Sim. Não foi? Sim. E quando nós percebemos que a regulação do mercado funcionou desta maneira, Gonçalo, vais-me desculpar, mas eu não consigo pensar de outra maneira a dizer assim, eu não quero essa regulação do mercado, por si próprio. Não quero. Eu quero que alguém esteja em cima desse mercado para evitar que isto volte a acontecer. Porque eu não tive culpa nenhuma de bancos norte-americanos fazerem 30 por uma linha a entregar crédito à habitação como se não houvesse amanhã, por exemplo. Não tenho culpa nenhuma disso. Eu tenho crédito à habitação, fiz as minhas contas, sou uma pessoa responsável, financeiramente responsável, fiz as minhas contas, geri o meu orçamento, cheguei a uma instituição financeira e perguntei, tenho estas características financeiras, posso aceder a crédito à habitação? Pode, sim senhor, e pago a minha prestação mensalmente. Se os bancos não fazem o seu trabalho porque o mercado assim o permite, algo está errado nesse mercado. É falta de regulação. Esta é a leitura que eu faço, atenção. Eu acho que a sociedade ensina-nos aliás, desde sempre que fomos regulamentando, não é? E fomos sempre, o mercado vai para ali, não. A única coisa que eu acabo por questionar é serem proprietários do dinheiro. Mas qual dinheiro? Seja hoje em dia, qual dinheiro? Seja o que for, não é? Seja o que for, agirem com dinheiro. Uma coisa é eles dizerem, não faças isso ou faz isso. Outra coisa é dizer, eu também faço.
e eu estou a fazer, portanto não faças isso porque eu também faço. Mas vamos lá ver uma coisa. Quem é que origina o dinheiro? Agora para pegar na tua expressão. Pronto, tem aquela questão que era o que íamos falar, né? Que é o dinheiro ou o que é o capitalismo, não é? Pronto, o dinheiro... Vamos lá ver. Gonçalo, antigamente, antes de haver comunidade europeia, nós tínhamos o Banco de Portugal que cunhava moeda, não é? Imprimia nota, imprimia a moeda. Quem é que tomava a decisão de imprimir nota? Governos. E hoje quem é? São os governos na mesma, através do BCE. Certo? Ou seja, a impressão de mais ou menos dinheiro, ou seja, a gestão do que é o mercado financeiro continua a ser uma gestão política. Quer queiramos, quer não. E só com uma gestão política, dito de outra forma, para não ser mal interpretado, só com uma gestão também política é que isto pode continuar de forma equilibrada. Porque se não tiver essa gestão com a parte política e o mercado se regular a ele próprio, o risco de voltar a acontecer o que aconteceu é efetivamente grande. Eu não tenho grandes dúvidas. Mais uma vez digo, atenção, posso estar a dizer a maior das baboseiras, por isso é que eu no início disse, eu não sou especialista de nada, portanto estou pronto para dizer a maior das verdades como a maior das baboseiras. Sim. E esta pode ser uma dessas. Mas é assim, é a opinião que eu tenho. Agora, não devo deixar de dizer também que o facto de defender uma regulação efetiva por parte do Estado, vamos dizer desta forma, não aceito também que o Estado seja ele próprio o gestor da forma como o negócio se desenrola. Ou seja, uma coisa é regular, outra coisa é fazer parte do negócio. Exato, são coisas completamente distintas, a ser ator do negócio. E não achas que o socialismo tende inevitavelmente para isso? Se fores ver os princípios básicos do socialismo, esta é a questão. Desde que seja o socialismo democrático, porque há aqui depois tem esta questão, convém fazer a destrinça, porque nós temos alguns fenómenos, e eu sinto na pele, porque tenho familiares que também tiveram, por exemplo, na Venezuela, em que, obviamente, eu sendo socialista, eu não me revejo no socialismo que existe na Venezuela. Claro. Obviamente. Portanto, no socialismo democrático, um dos princípios é precisamente esse, é regular, não ser ator. Ok? Portanto, por isso é que eu digo, uma coisa é regular, enquanto Estado, dizer assim, há certas regras vocês não podem ultrapassar. Exatamente. Meus amigos, eu sei que vocês querem ganhar dinheiro, legítimo, tudo bem, tranquilo, façam o melhor que vocês sabem. Agora, não podem passar esta linha. Isto é preciso. Porque se não houver essa linha... Estou de acordo. Não é? Sim. Esta é a questão. Sim, o ator é que me mete confusão. Exatamente. Mas aí estamos de acordo os dois, Gonçalo. Sim. Aí se calhar somos os dois, ou somos os dois socialistas, ou somos os dois liberais. Agora não sei. Deixa o teu critério. Sim. Mas isto para dizer o quê? A questão é esta só. É a questão da regulação. É a questão da regulação. Há muito aquela frase feita, há Estado a mais no nosso país. O Estado é demasiado gordo. Não concordas? É demasiado pesado. Concordo. Okay. Concordo. Como concordo, também há empresas que não crescem mais porque não são suficientemente eficazes. Como concordo que tanto no setor privado como no setor público existem excelentes exemplos de profissionalismo inqualificável, positivamente falando, e no privado igual. E o inverso também se verifica. Por uma razão simples. E agora voltamos ao princípio do ideário do Partido Socialista. Porque tanto no privado como no público são pessoas que estão a tomar decisões. E a questão do humanismo cinge-se principalmente a isto. Exato. Era aí que eu ia perguntar. Nós não podemos esquecer a nossa raiz e a nossa condição de ser humano. E a nossa condição de ser humano obriga-nos a ter responsabilidade para com o outro. E quando nós mantivermos presente sempre a responsabilidade que nós temos de ter para com o outro, para com o nosso próximo, nós vamos conseguir fazer coisas. Melhor umas vezes, menos bem outras. Acreditas na essência do ser humano que tem essa responsabilidade para com o outro? Acredito. Refutas o individualismo? Acredito e vou-te explicar porquê. Ok. Acredito e vou-te explicar porquê. Porque ao contrário do que muita gente pode julgar, e agora vou puxar aqui a brasa à minha sardinha, vais-me desculpar, ao contrário do que muita gente pode julgar, eu tenho a minha atividade profissional como Export Manager numa empresa do setor alimentar, tenho a minha vida particular organizada numa família, num núcleo familiar entre marido, mulher e 2 filhos, e tenho a minha vida extraconjugal, digamos assim, e extra-profissional, muito ocupada com uma função que é ser vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, e preocupar-me por exercer bem essa função. E faço isso por missão, não é por profissão. Portanto, ao fazer isto por missão, estou a preocupar-me com o bem-estar também dos outros. Ao preocupar-me com o meu, preocupo-me também com o dos outros. Portanto, eu tenho que acreditar nisto, caso contrário não estou aqui a fazer nada. Ok? Portanto, é neste contexto que eu digo, há coisas que nós não nos podemos esquecer. E isto é uma pescadinha de rabo na boca. Nós vamos continuar sempre a arranjar argumentos para ir daqui para lá e daqui lá para aqui, não sei o quê. Vamos conseguir arranjar sempre argumentos, porque é fácil, relativamente fácil arranjar argumentos a favor dos teus conceitos ou a favor dos meus. Mas, no fim do dia, o que conta é a
aquela pessoa tem que ter feito alguma coisa para que outros pudessem usufruir do que fez. Caso contrário, fez isso para quê? Benefício próprio. E tu, Propósito. e tu, se eu não estiver aqui a falar contigo, vais falar com quem? Contigo? Diz-me lá como é que tu fazes uma conversa se não for com pelo menos 2 pessoas. Claro, mas também has de ter os teus benefícios, não é? Mas o princípio é exatamente este. Para haver uma conversa tem que haver pelo menos 2 pessoas. E para haver 2 pessoas eu tenho que transmitir algo de mais-valia no que digo para ti, assim como aquilo que tu me estás a dizer também vai ter promover aqui a minha reflexão para ver se eu consigo também... Mas isto não são atos de altruísmo bilaterais? Não, são atos de egoísmo, ou seja, desculpa, ambos temos interesse próprio, não é? Desculpa, mas eu estou brutalmente em desacordo contigo neste momento. Ok. Isto são atos pura e simplesmente animalescos. E agora vou dizer porque é que disse este palavrão de animalesco. Porque tu fazes isto inconscientemente porque és um ser humano. Porque o ser humano tem esta característica de lidar um com o outro. Naturalmente, inconscientemente. Sim. E o lidar um com o outro implica, olá, bom dia, como está? Isto é ter uma conversa. Micro, nano-conversa, não é? Se quisermos. Mas é tê-lo. E isso é ser humano. E é nesse sentido que eu digo, o ser humano e o humanismo implica sempre grupo. E o grupo tem que ser bom para todos, ou para a grande maioria. E se virmos o grupo como a consequência de um conjunto de indivíduos, não é? Ou seja, qual é a minha premissa? Eu sinto que as gerações vindouras são mais individualistas e estão a ser ensinadas para tal. Amor próprio, construção, autoconhecimento, construção do seu eu. Ou seja... Eu já disse em tempos que parte sempre... Não, obrigado. Parte sempre de uma decisão individual o início de um caminho em comum. Tem que partir sempre de uma decisão individual o início de um caminho em comum. Isso para mim está correto. Não é vodka, é água. Águazinha. Parte sempre de uma decisão individual ou o início de um caminho comum. Agora, isso não significa que o caminho comum só seja feito se houver essa decisão individual. Ok? Isto parece estranho, mas eu já vou tentar explicar. Sim. Eu posso ser apanhado numa lógica, numa dinâmica de grupo, sem eu ter tomado nenhuma decisão individual, certo? Somos. Muitas vezes isto acontece. Constantemente, pois. Mas se eu quiser começar uma dinâmica de grupo com os meus conceitos, com aquilo que eu acho que está correto, terei que ser eu individualmente a tomar essa decisão para depois conseguir agregar e mobilizar as pessoas que eu acho que são adequadas para esse movimento. Exatamente. Certo? Dito de outra forma, vamos imaginar que o nosso amigo Gonçalo Magalhães passaram 8 ou 9 ou 10 ou 12 anos e vai se candidatar à Câmara Municipal de Cantanhede. Vai-se munir das pessoas que acharem mais adequadas para, em conjunto, conseguir desenvolver um projeto positivo para Cantanhede. Certo? Mas tem que partir sempre de uma decisão pessoal. Individual. Individual. Sim. E só a partir daí é que nós vamos poder criar condições para avançar então para uma lógica de grupo. Mas isto é a base do que é ser humano. Na minha perspectiva. Por isso é que eu dizia, esta nossa conversa é animalesca, porquê? Porque nós nem sequer estamos a pensar muito. Eu pessoalmente, agora vou abrir o coração, vou abrir o peito às balas. Eu nem sequer estou a pensar muito no que é que estou a dizer. Se vai ser utilizado no futuro para isto ou para aquilo. Não, estou a falar contigo. Claro, exatamente. Na tua casa, no teu escritório, a falar contigo. Ok? E é assim que eu gosto de ser. Se me disseres assim, se estivéssemos num café qualquer a falar sobre estes mesmos temas, falarias da mesma forma, se calhar aí está um bocadinho mais preocupado para ver quem é que está ao lado, não vai eu dizer alguma coisa que possa ser utilizado ou descontextualizado, uma coisa qualquer. Essas pessoas vão cá estar. Que estamos Pacífico. Mas eu já estou a dizer isto que é precisamente salvaguardar esse tipo de leituras. Sim. Portanto, não há problema nenhum. Sim. Eu estou descansado e muito tranquilo em relação a isso, muito bem resolvido em relação a isso. Porque lá está. Porque aquele trabalho que eu te dizia há pouco gosto de fazer na minha vida extraconjugal e extra profissional, que é enquanto vereador. Eu gosto de ouvir as pessoas, gosto que as pessoas me abordem na rua. Sérgio, veja lá, isto como é que funciona. Eu gosto disso. E os meus colegas de vereação sabem que volta e meia, aliás, a maior parte das minhas intervenções são todas no sentido de tive alguém que me questionou sobre isto. O que é que eu lhes posso explicar? Como é que eu os posso esclarecer? Portanto, eu gosto de fazer esse trabalho. Gosto, não escondo. E precisamente por isto. Porque isto é ser humano. É ser humano. Para ser mais perfeito. Aquela postura do objetivismo. Ayn Rand, objetivismo. Isto é um termo, objetivismo. Avança. Exatamente. Pronto, que é o facto que defende claramente a questão de a razão, a realidade, indivíduo e capitalismo, ou seja, os 4 pilares do objetivismo. É objetivismo, acho que é objetivismo. Pronto. Que defende de facto que o individualismo é a base, como estávamos aqui a falar. E aquilo que
Pondo de outra forma, nós construindo o nosso eu da melhor forma possível, a consequência de grupo é a melhor forma possível. Certo. Por uma razão simples. Porque o valor de um grupo é sempre o valor do seu elemento mais fraco. Portanto, quanto mais forte for esse elemento mais fraco, mais forte será o grupo. É simples. Isto não vale a pena inventarmos a roda, porque ela já está inventada. Pronto, logo agora vou pôr em causa outra vez, vou pôr em causa outra vez a questão do socialismo. Porquê? Porque eu diria que o socialismo tende a acreditar numa sociedade mais igual. Ou uma sociedade em que os indivíduos são mais iguais, porque procuram um resultado, não é? Procuram um resultado comum. Eu diria mais uma sociedade mais equitativa, que é diferente de uma sociedade mais igual. Mas não é aí que estamos a caminhar. Mas se estamos a caminhar ou não é outra questão. Agora, o que estamos aqui a discutir em termos de conceito é isto. O que o socialismo defende é uma sociedade mais equitativa. Ok? Que é diferente de ser uma sociedade mais igual. É diferente. Ok? Portanto, eu aí, não sei, eu continuo a achar que o pilar para mim não é a forma como se chega. Bom, vou dizer alguma coisa que pode ser polémica, mas não é a forma como se chega lá, mas é o chegar lá. Chegar onde? Seja onde for, o objetivo final. Há bocado dizíamos, em conversa na cozinha, dizíamos que se calhar por eu ter vivido os meus anos de juventude nos anos 90, sou muito aquela lógica do do it yourself, mais do que fazer bem é fazer com atitude. E isto para mim tem muito peso. Isto para mim tem muito peso. E o facto de ter este peso tão grande em mim é que se calhar faz com que eu que valorize tanto a questão do humanismo e a questão da humanidade colocada nas questões. Portanto, não estou a perceber onde é que tu queres chegar quando dizes o socialismo defende uma sociedade mais igual. Não é mais igual, é mais equitativo. Não sentes que o mundo, extrapolando Portugal, não sentes que o mundo está a caminhar para isso? Este woke mind, não sentes que estão a procurar igualar o indivíduo? Não. E não explorar a sua diferença? Por acaso não considero. Não considero por causa de duas ou três questões. Se repararmos bem, pensa aqui comigo, e eu faço muito esta análise, que é... eu, tal como outras pessoas, temos certamente amigos que vivem nos grandes centros urbanos. Nós felizmente vivemos num centro rural. Eu gosto de dizer que é um centro, mas é rural. Sim. Mas, e com tudo o que isso tem de bom, não deve ser interpretada esta minha expressão de uma forma negativa. Mas todos nós temos amigos que vivem e têm a sua vida em centros urbanos grandes, Lisboa, Porto, whatever, até fora do país. Sim, sim. E uma das coisas que eu gosto de perceber é que, de facto, quando estou com essas pessoas, a forma como eles veem a vida já é uma forma diferente. Uma forma diferente da minha. Claramente diferente da minha. Eu tenho, inclusivamente, familiares, sobrinhos, que vivem em Lisboa e outros vivem no Dubai e em sítios diferentes. E a forma como eles lidam com os mesmos problemas com que eu lidava quando tinha a idade deles já é completamente diferente. Sim. E é muito mais individualista. Exato. Muito mais individualista. Mas com a preocupação final de que o seu individualismo seja um contributo para um final comum. Aqui é que está a diferença. E não é inevitável. Eu vou dar um exemplo. Okay. Vou dar um exemplo concreto. Eu não sei se ela vai ficar muito satisfeita de eu falar no caso concreto dela, mas eu vou fazê-lo. Eu tenho uma sobrinha que é médica na área da oncologia. E ela decidiu fazer uma coisa altamente individual. Individualista. O que é que ela fez? Eu vou-me transformar numa influencer. Então o que é que ela fez? Definiu um plano com outras pessoas, definiu esse plano de uma forma organizada, cronograma, com tudo e mais alguma coisa, e definiu o que é o mais fundamental, que é, eu para fazer vídeos e ser uma influencer tenho que ter contexto, tenho que ter tema, não é? Tenho que ter mensagem. Então ela decidiu passar a fazer uma coisa muito simples, que é vídeos curtos, com pequenas dicas de como abordar, direcionado fundamentalmente para pessoas que tenham problemas oncológicos. Sim. E como abordar certas características de, se tiver um problema na área não sei do quê, aconselho a fazer isto. Isto agora de uma forma muito caricaturada. Sim. O que é facto é que há uns tempos atrás ela estava por cá, e nós fomos almoçar com ela e ela disse, pronto, como eu consegui os meus 10 mil seguidores, sou eu que pago o almoço hoje. E eu pus-me a pensar, 10 mil seguidores, médica, com vídeos sobre... Ou seja, ela tomou a decisão de individualmente avançar para aquilo, expor-se. Esta é uma questão, e voltamos aqui àquela questão que eu falava no início de não ser valorizada a pessoa que se disponibiliza a ser escrutinado, a ser avaliado. Sim. Né? Ela aqui é precisamente a mesma coisa. Expôs-se
provavelmente até na cabeça de alguns, ao ridículo de uma médica fazer aquelas coisas, mas o que é facto é que o feedback que ela tem é que, além dos 10 mil seguidores, a enormidade de comentários e de coisas que lhe dizem e que lhe chegam positivas, ela diz, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e eu sinto efetivamente estou a ajudar alguém. A individualidade a trabalhar em prol da comunidade. Mas não é sempre, eu acho que é sempre. Mas qual é o problema? Mas é isso Isso é bom. mas isto é a base. É aquilo que eu dizia desde o início, isto é a base. Então vamos promover o individualismo, não é? Não obrigatoriamente. Vamos promover o individualismo como forma de chegar à comunidade. É completo. É que só. Gonçalo, a semântica tem a sua importância. Sim. Como deves concordar. Claro. E eu dizer assim, vamos promover o individualismo. É um bocadinho diferente dizer assim, vamos promover o individualismo como forma de chegarmos a um bem mais comum e um bem que satisfaça mais pessoas. Já fazes uma leitura diferente, sabes porquê? Porque se lês só a primeira frase, tu vais identificar a palavra individualismo. Se leres a segunda frase, provavelmente vais identificar a última parte da frase, que é assim, que é a comunidade. E aqui está toda a diferença. É a forma como se dizem as coisas. Mas excluindo a comunidade, qual é o resultado possível para o individualismo? Não, o individualismo eu identifico apenas, eu vou ser muito honesto, eu identifico o individualismo apenas como uma ferramenta. Para mim, ser individualista é uma forma de fazer algo para mim é uma ferramenta. Pronto, ou seja, usando a expressão de defender ou promover o individualismo para chegar a um sentido comum, a uma comunidade, não é? O que é que isso contraria o facto de eu acabar a expressão com então vamos promover o individualismo? Porque inevitavelmente defender individualismo defenderá uma boa comunidade. Porque aquilo que nos levou a este tema foi nós percebermos que as novas gerações estavam a ser educadas para serem mais individualistas. Exato. Mas se as novas gerações forem educadas a serem mais individualistas como forma de serem mais parte integrante de uma comunidade, é completamente diferente. Volto outra vez à questão da semântica. Percebes, Gonçalo? Eu não estou a dizer que tu não deves dizer vamos estimular o individualismo. Eu não estou a dizer que não deves dizer isso. Eu digo é que só isso é pouco. Nós devemos dizer, vamos estimular o individualismo como forma de melhorarmos o sentido de comunidade que devemos ter. Isso sim. Ou seja, eu não inviabilizo a primeira parte da frase, eu complemento-a. Então, se calhar mudamos, pronto, que aqui depois entramos numa luta muito ideológica, não é? E depois não sabemos bem. Porque o outro desafio que tinha para falar era a questão da inteligência artificial. Consequências disso para a política, para a sociedade, no futuro, eventualmente. Pronto, e aqui, até para contextualizar, vou falar de 3 níveis de inteligência artificial, porque eu ainda hoje acho que há muita negação em relação à inteligência artificial, mesmo muita. Então vamos falar sobre, vamos clarificar inteligência artificial geral e super inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial é basicamente aquilo que temos hoje, as ferramentas que temos hoje. A inteligência artificial geral, que também na verdade já temos, mas é aquela inteligência artificial que não está programada para uma tarefa, mas sim para relacionar tarefas e relacionar conceitos e gerar novo, não é? E uma super inteligência artificial é aquilo é o Big Brother, não é? Aquilo que todos têm medo. Que todos têm medo e tudo mais, pronto. E vamos pôr isso em questão, não é? E vamos pensar como é que isso pode interferir a nossa vida política, não é? Já interfere. Pronto, de que forma? Qual é a tua... Não é na nossa vida política, acho que qual é a tua reflexão sobre o tema? A inteligência artificial neste momento não interfere só com a vida política, interfere com a nossa vida, ponto. Ponto. Eu comparo... Que em princípio, desculpa interromper, mas pronto, só porque eventualmente vamos voltar lá, que aquela questão do trabalho e do dinheiro, sim. Isto vai voltar lá. Mas, pois vai. Pronto, sim. Pois vai, porque, e eu vou levar isso já para esse lado muito facilmente. Okay. Porque a opinião que eu tenho sobre a inteligência artificial, e aqui não fazendo nenhuma distinção sobre essas três formas, digamos assim, de inteligência artificial. Ok. Só para clarificar, eu fiz a distinção para as pessoas não tentarem imaginar isto com a inteligência artificial que hoje é aplicada. E certo, não é o Copilot, não estamos a falar do Copilot. Exatamente, pronto, o Gemini, exatamente, sim. Claro. Para mim, a opinião que eu tenho sobre a inteligência artificial, e muito honestamente, mais uma vez vos digo, não sou especialista nem lá perto, isto é uma opinião de um leigo que se cruza com alguns textos, de vez em quando, com alguns podcasts, vai ouvindo sobre o tema. Mas para mim, a inteligência artificial, mais uma vez, eu identifico-a como uma ferramenta, não como um fim em si. E eu costumo dizer que estou aqui com algum receio de dizer aquilo que vou dizer, mas vou dizê-lo. Não tenho outra forma. Está numa situação em que eu diria estava
o tema da energia nuclear nos anos 40, 50 e 60. Porquê é que eu digo isto? Porque a inteligência artificial, na minha perspectiva, enquanto ferramenta, se não for, e lá vamos nós ter a questão do valor, do trabalho, se não for devidamente regulada, pode ser complicado e pode ser efetivamente perigosa. Tenho para mim que, assim como, e por isso é que eu faço esta comparação, na década de 50 e 60, se não houvesse o início de tudo o que foram negociações para regular a indústria do nuclear, ou o setor do nuclear, com o objetivo final de evitar uma catástrofe a nível de dimensão mundial, nós teríamos tido problemas graves, se calhar nem estaríamos hoje aqui a falar um com o outro. A inteligência artificial, por estranho que possa parecer, pode provocar o mesmo. Vou utilizar mais uma vez o exemplo da Christine Lagarde, no mesmo programa com o Jon Stewart, em que ela se vira para ele e diz-lhe assim: como eu estava à espera que me fosse perguntar se sou eu que faço as minhas compras lá em casa, fui à inteligência artificial, um desses motores de busca, e perguntei qual é o preço de um pacote de manteiga hoje e qual é o preço de um pacote de manteiga em 2009. E curiosamente, esse motor de busca disse-me que hoje era mais barato do que em 2009. Ora bem, eu pelo meu bom senso pensei assim, isto não pode ser, isto está errado. E como fiquei na dúvida, perguntei, não terá havido um erro na informação que me deu? Não será mais barato o pacote de manteiga em 2009 em vez de ser nos dias de hoje? E a resposta do motor de busca foi, de facto, houve uma falha no processamento da informação. Hoje é mais barato, o preço é X. Isto para dizer o quê? Se não houver regulamentação, falhas podem continuar a existir. E se nós nos fizermos depender em demasia da inteligência artificial, enquanto ferramenta, entenda-se, podemos correr aqui sérios riscos. A lógica é muito simples. Uma dissertação académica para términos de um curso superior não pode ser feito à custa da ferramenta da inteligência artificial per si. Mas a inteligência artificial, enquanto ferramenta, pode ajudar esse aluno a desenvolver uma dissertação para terminar o seu curso. É isto que eu defendo. Sim. E por isso é que eu digo, eu continuo a querer olhar para a inteligência artificial desta forma, enquanto ferramenta que acrescenta valor e que complementa o que já existe. E que, como dizia também a Christine Lagarde, na perspectiva do trabalhador, a inteligência artificial deverá servir para aprimorar as capacidades do trabalhador, nunca para o substituir. Ou seja, ela aqui foi um bocadinho mais longe, que é a questão da automatização, os autómatos, todo o desenvolvimento tecnológico ao nível industrial que a inteligência artificial pode trazer. Aliás, basta nós pensarmos assim, ao nível da saúde, ao nível da robôs para fazerem 30 por uma linha, como se costuma dizer, já existem. Sim, claro. E isso é tudo sustentado na tecnologia da inteligência artificial. Portanto, é preciso regular o fenómeno inteligência artificial de forma a que esse fenómeno sirva para aprimorar a nossa qualidade de vida. Eu agora diria, não transpondo aqui para uma coisa um bocadinho mais abrangente, para aprimorar a nossa qualidade de vida e não para a condicionar de forma... Quem manda são as máquinas em detrimento dos homens. E agora quem manda naturalmente entre os homens. Isso não é simplesmente... Partindo do princípio, e vou assumir aqui, não sei, discorda, mas se discordares, que a inevitabilidade da substituição existe. Não concordo. Não? Não concordo. Bom, eu agora estou a dizer não concordo quando tu dizes a inevitabilidade da substituição é substituir o ser humano pela máquina. É isso? O trabalho. Não, mas é que o trabalho sem o ser humano não existe. Pois, é isso. Portanto, não pode haver substituição. É isto que eu quero dizer. Eu disse assim, eu estou a partir do pressuposto que o que tu me estás a dizer é a substituição do ser humano pela máquina. E tu dizes, não, do trabalho. A substituição do trabalho. Mas se o trabalho é executado por um ser humano, para ser substituído pela máquina, é o ser humano que vai ser substituído pela máquina. Vai e isso eu não posso aceitar. Substituído no trabalho. Não na sua existência, na sua criatividade. Mas é que o problema é que o número de habitantes no planeta, que eu tenha conhecimento, a não ser que eu esteja redondamente enganado, não tem vindo a diminuir. E se diminuírem os postos de trabalho, vamos ter aqui um problema sério com essa substituição. O que é que isto quer dizer? Uma coisa muito simples, é que o humano nunca pode ser substituído. Quando o humano começar a ser substituído, seja pelo que for, e quando digo substituído, obviamente de uma forma, como é que eu ia dizer, substancial. Obviamente, antigamente faziam-se coisas tudo manualmente, hoje fazem-se de uma forma industrial. Claro. Já houve de alguma forma, exatamente, já houve de alguma forma alguma substituição. Agora, quando eu digo é no sentido de um operador de máquinas vai deixar de existir essa função porque a máquina per si vai se gerir ela própria. Isto não faz sentido. Não? Na minha cabeça, não.
Na minha cabeça, não. Na minha cabeça. Eu posso estar aqui um bocado a passar uma ideia um bocado retrógrada, mas aquilo que eu estou a pensar é no outro lado da questão. É que isso, a inteligência artificial, está a fazer exatamente aquilo que eu defendo que não deve fazer. Não está a aprimorar o operador da máquina. Está a substituí-lo. E isso, Mas a tal como preocupação dizia de o Christine manter- Lagarde, não será um bom caminho, na minha perspectiva. Um bom caminho é questionável por causa da questão económica e da sustentabilidade económica. Certo. Mas para o indivíduo é desejável. Para o É indivíduo desejável. Ninguém porquê? tem que operar uma máquina. O indivíduo pode ter, uma pessoa pode ter a liberdade ou a possibilidade de fazer outras coisas da sua vida. Eu percebo que sim. A médica que se dedicou ao Ela a ser complementou, influencer, exatamente. sim. Pronto, mas de facto surgiu ali uma atividade que ela faz algo em que acredita com um propósito que lhe gera rendimento. Mas não deixou de ser médico. Mas não tarda a se crescer. E aqui é a questão. Mas não tarda, e aqui pode está a deixar de questão. ser. Mas repara, mas aqui está a questão. É que eu até aceito quando tu me dizes que o operador de máquinas não tem que operar só a máquina. Obviamente que não. Mas nós temos que partir do pressuposto que ele tem que ter a capacidade e tem que ter o direito de ter um trabalho pelo qual seja ressarcido de forma a poder ter vontade de fazer outras coisas. E se esse trabalho, que é operar máquinas, deixar de existir, onde é que ele vai buscar esse fundo, essa compensação financeira e pecuniária que lhe permita fazer as coisas que efetivamente gosta? Esta é a questão. E aí vamos outra vez para a questão do lucro e o modelo de negócio e a rentabilidade da indústria e a rentabilidade do negócio. E é aqui que eu digo assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E é aí que eu começo a entrar em linha de, eu ia dizer litígio, mas não é litígio, é em linha de discordância, digamos assim, com a questão do liberalismo. É que eu não posso deixar de pensar que uma fábrica, seja ela de que setor for, possa funcionar sem ter colaboradores. Eu não consigo pensar nisso. Não consigo. Posso estar aqui a ser condicionado pelos meus conceitos, se calhar já ultrapassados, não é? Tendo em conta a minha idade, que eu não sou velho, mas se calhar já há pessoas muito mais novas a pensar nisto e muito mais aprofundadamente do que eu, naturalmente. Mas eu não consigo pensar nisto. E no momento em que se conseguir fazer uma fábrica sem ter um funcionário, é claro que agora estou a exagerar, naturalmente, acho que isto será os píncaros do que é o objetivo do liberalismo. Mas é assim, eu não tenho que pagar um salário e consigo ter uma fábrica a produzir. Já reparaste nisto? Mas a questão, eu não vejo isso como uma coisa má, na verdade. Não? Porque se imaginarmos, por exemplo, essa tal fábrica que produz coisas, não é? Produz coisas e não gera trabalho, Sim. não é? Como é que o mercado a usa? Basicamente, as pessoas compram-lhes os produtos, não é? E as próprias pessoas podem ganhar daquela empresa vender. Vou-te lançar um desafio. Mas vai ao encontro daquela questão do trabalho, aliás, daquela questão que falámos na quinta, o que é que foi, do o dinheiro não ser mais do que um recurso finito dos recursos que nós temos no planeta, não é? Ou seja, é uma validação dos recursos que são finitos, mais aquilo em que acreditamos. Isto ou seja, mais a porque expectativa. existe o dinheiro, porque se ainda se vivêssemos num sistema de troca direta, isso seria impossível de concretizar. Mas o desafio que eu te queria fazer ainda vai mais longe. Como é que tu verias a possibilidade de, através da inteligência artificial, sair, agora claro, isto é uma caricatura, mais uma vez, sair uma portaria de um estado qualquer, onde nós vivemos na Tugolândia, com um governo liberal, e sai uma portaria, sai um decreto-lei que diz assim, a partir do dia 5 de outubro de 2024, todos os projetos de arquitetura têm que ser feitos ao abrigo da inteligência artificial. E não pode haver qualquer tipo de intervenção humana. Não me mete confusão. Mas consegues perceber isso? Consigo perfeitamente. Porque até um dos meus objetivos... Eu tenho dificuldade, vou-te explicar porquê. Não é por causa dos arquitetos. E, aliás, tu és um arquiteto, bom amigo, não vou estar aqui a dar uma de bom samaritana a preocupar-me como é que tu sobreviverias. Eu estou a pensar em outra coisa, que é uma coisa muito mais abrangente, que é, isto é pôr em causa tudo o que é a característica criativa do ser humano. Não. Desculpa. Não, eu já pensei muito nisto. Eu posso dar aqui eu posso, na minha leitura, pegando perfeitamente nesse exemplo, porque é um dos meus side projects que vamos lá ver se isto avança ou não, que é um dos meus objetivos de vida, quase, é tirar o emprego aos arquitetos. O emprego, o trabalho, não o ato de fazer arquitetura. Contextualização histórica muito breve, não é? Antigamente as pessoas podiam construíam, antigamente há 100 anos as pessoas construíam
Porque sim, eram donos de um terreno, construíam com o saber local, não é? E tinham ali a sua casa, não tinham que falar com arquitetos, não era obrigatório ter um arquiteto a assinar um projeto, não é? E normalmente ia arquiteto quem queria, quem acreditava na capacidade técnica e criativa daquela pessoa e então ia ao arquiteto porque queria uma casa ou um espaço desenhado por aquele arquiteto, não é? Eu acredito que a inteligência artificial vai nos voltar a trazer isso. Ou seja, vai substituir tudo aquilo que tem que ser resolvido e vai dar espaço apenas à criatividade. As pessoas vão poder... eu só quero uma casa, eu só quero uma casa, vou rapidamente ao site fazer a arquitetura e tudo mais. Eu não quero a casa daquele arquiteto. E aquele arquiteto que é criativo... Repara numa coisa. Aquilo que tu me estás a dizer é diferente do que nós estávamos a debater. Não? Porquê? Eu vou-te explicar porquê. Porque o que tu estás a dizer é que tu aceitas o teu objetivo de vida, que eu vou utilizar a tua expressão, Exato. é que a inteligência artificial seja suficientemente desenvolvida para fazer aquilo que tu não gostas de fazer, e não gostas, entre aspas, naturalmente, e que te crie espaço para tu fazeres aquilo que gostas, que é ser criativo. Não. Ou seja, implica sempre a intervenção humana. Não de todo. Eu digo Então. isto porquê? Porque eu próprio olho para o mercado da arquitetura e olho para muitos clientes como um mal necessário. Isto evoluiu de tal forma, não é, que para conseguirmos manter a harmonia urbana e tudo mais, somos obrigados a recorrer a um arquiteto e a pagar um arquiteto. Pronto. E depois o mercado evolui a uma velocidade e a exigência do cliente evolui a uma velocidade que a próprio ramo da arquitetura não consegue acompanhar muito bem e depois acho que quase todos os ramos estão assim, mas acho que está-se aqui a sofrer aqui por pagamento versus trabalho versus valor. Pronto, está-se aqui a sofrer um bocado isso, acho eu. E então, aquelas pessoas que não procuram um arquiteto porque querem arquitetura, mas procuram um arquiteto porque querem resolver o seu problema do abrigo, de estarem abrigados, de terem uma habitação, porque é que essas pessoas têm que passar por um arquiteto? Se passando os regulamentos todos para código e dando os inputs certos a um sistema, ele consegue-nos gerar uma casa com toda a harmonia. O que tu me estás a dizer é o que é obrigatório por lei pode ser feito por inteligência artificial. O que é para ter uma perspectiva de criador, uma perspectiva criativa, obrigatoriamente tem que passar pela vertente humana. E é aí que eu quero chegar. Quem quer. Certo, mas é aí que eu quero chegar. É que no momento em que o colaborador, que o funcionário, que o criador, não é? Que o ser humano for substituído pela máquina, porque era isso que estávamos a discutir, sim, o próprio criador desaparece. Porque esse mesmo operador de máquina, por onde começamos a conversa, pode ser ele próprio um criador pode pintar quadros, pode ser um poeta, claro. Pode ser um músico nas horas vagas. Exatamente. Pode ser um arquiteto que toca piano. Exatamente. Certo? Sim. E nós estamos a anular um colaborador, ou estamos a substituir um colaborador por inteligência artificial, não sabendo, no entanto, se garantimos as condições de sobrevivência a esse mesmo colaborador. Porque o problema está aqui. Nós hoje temos, vamos imaginar, somos para aí 7 mil milhões de habitantes no planeta, não sei, deve ser qualquer coisa desse género. 8, sim. Vamos imaginar que com a inteligência artificial reduzimos a 50% a necessidade de colaboradores nas empresas. O que é que vão fazer os 50% que vão ser substituídos? Pergunto eu. Por isso, muito basicamente, por isso é que isto também é um problema de escala. Mas isto também é um problema de escala. Por isso é que acho que o foco urgente regular a inteligência artificial não é mais do que limitar a sua expansão ou atrasar a sua expansão. Eu diria de outra forma, desculpa interromper-te já. Sim. Nem é limitar, nem é atrasar. É adaptá-la à velocidade que nós temos capacidade para aceitar. Pronto, ok. Vou aceitar. Que é diferente. Voltamos à semântica. Pronto, vou aceitar. Mas em paralelo, nós não podemos ficar só por aí. Em paralelo temos que trabalhar ao contrário. E temos de perceber isto, ok, nós estamos a atrasar isto, não é? Estamos a atrasar isto, mas vamos rápido arranjar alternativas. Estás a chegar ao ponto que eu quero. E o ponto que eu quero é precisamente esse. É que a inteligência artificial não pode avançar a uma velocidade superior àquela que nós tivermos para criar alternativas quando ela for implementada. Porque só quando tu tiver essas alternativas criadas é que tu podes dizer assim, ok, estes 50% de funcionários que nós temos a mais no mundo, nós temos onde os colocar, nós temos para onde os canalizar e eles possam ser, além de individualmente realizados, positivos e criadores de valor para a sociedade. Só nesse momento é que a inteligência artificial poderá ser posta em prática no modelo que tu estás a defender. Ou seja, tu dizes assim, isto está a avançar de uma forma brutal, 150 km/h, e se a tua criação de alternativa estiver a andar a 50 a hora, quando ele bater no muro não está lá ninguém. Quando a inteligência artificial bater no muro não está lá ninguém. O objetivo é criar uma forma de
lá está, tu dizes atrasar, eu digo adaptar à velocidade possível Uhum. para criarmos alternativas e chegarem as duas ao mesmo tempo ao mesmo sítio. E aí sim não se trata de uma questão de substituição, trata-se apenas, e agora eu apenas com muitas aspas, trata-se apenas de mudança de modelo de sociedade brutal da água para o vinho, ponto final. Pronto, que era também o ponto de pegar na inteligência artificial, era também por causa da questão do modelo político, eventualmente no futuro, não é? E que Vai ter implicação para isso. Esta criação de alternativa passa muito pelos modelos políticos. É isso. Acabou. Os políticos de hoje em dia não são como os políticos de há 50 anos atrás. Exato. São diferentes, não são melhores nem piores, não é isso que eu quero dizer, mas têm hoje desafios que não existiam há 50 anos atrás, e esse é um deles. Uhum. É criar as alternativas de forma a que a energia artificial, o seu desenvolvimento não seja exageradamente acelerado em relação às alternativas que estão criando na sociedade. Porque quem cria essas alternativas na sociedade tem que ser ela própria, e ela própria é gerida por políticos, por pessoas, porque lá está a vertente humana, outra vez ali, a ser peça-chave no que é o desenvolvimento e o avançar da coisa. É que eu acredito que essa alternativa, ou estou convencido que essa alternativa possa passar por, e mexe muito com um bocado com o modelo económico, mas possa passar por intervir precisamente naquela questão do dinheiro, da expectativa, de o dinheiro ser o quanto nós acreditamos numa empresa. E eu acho que o modelo económico, eventualmente, num futuro quase utópico, não é? Passa por as pessoas ganharem dinheiro apenas a investirem naquilo em que acreditam. Imaginando um mundo onde as empresas são autossuficientes a nível de gerar produto versus os trabalhadores que têm, não é? Elas vão se sustentar e vão continuar a produzir por aquilo que todos os indivíduos investem nelas e os dividendos que tiram disso. E eu imagino uma economia assim, em que as pessoas façam o trabalho criativo à sua escala, sejam, que também é uma facilidade e que as pessoas deviam ter, ou podiam aprender essa agilidade no mundo globalizado de hoje, não é? Que é, o que quer que eu faça hoje, eu se gostar de polir potes, de certeza que no mundo inteiro há pessoas que me vão seguir porque gostam de me ver a polir potes, não é? Certo. Ou seja, hoje é possível ganhar dinheiro com... A mais estranha coisa do mundo, como o meu pé com uma unha encravada, pode ser interessante para alguém. Exato. Logo, se tem valor a alguém, é monetizável, não é? Claro. Pronto, e acho que a economia vai evoluir muito para aí. Ou seja, nós dedicarmos ou àquilo que nós gostamos ou a investirmos em algo, não é? E é assim que vamos gerar dinheiro individualmente, não é? E então, neste enquadramento, faz todo o sentido a inteligência artificial estar... Há uma coisa que me ensinaram muito cedo, e eu acho que é um conceito giro que pode ser aplicado a este tema, que é não ter uma ideia brilhante tem igual valor a ter uma ideia brilhante à frente do seu tempo. Ou seja, Sim. as ideias para serem brilhantes têm que ter o seu tempo certo. E isto que estamos aqui a discutir, a questão da inteligência artificial, para mim é um bocado isto. Não sei se vou conseguir explicar. Perfeitamente. Isto é uma ideia brilhante que se lhe está um bocadinho à frente do seu tempo ainda. Ainda não está no tempo certo, diria eu. E portanto é uma ideia brilhante que surge na cabeça de alguém, mas que está atrasado. Mas o tempo em que esse alguém está inserido está um bocadinho atrás em relação a essa ideia brilhante. Portanto, eu não sei, honestamente, lá está. Por isso é que eu tive o cuidado no início da conversa, dizendo não sou especialista de nada e estou pronto para a maior baboseira do mundo. Claro. Mas esta questão da inteligência artificial cria-me alguma urticária. Não escondo. Principalmente aquela questão, e eu nunca pensei que tu me fosses colocar a questão dessa forma tão crua e tão direta da substituição. Sim. Honestamente isso incomoda-me, faz-me mexer aqui no sofá. Temos bastante cómodo. Temos algum tempo. Mas isto para dizer o quê? Para mim passa muito por isto, a questão da ideia brilhante à frente do seu tempo. Porque lá está, é preciso haver alternativas. Eu sou daquelas pessoas que tento estar o mais atento possível àquela lógica do ciclo. O ciclo no sentido de, ora bem, isto já tivemos na fase em que se ouvia rock and roll, depois passou-se para a fase do grunge passou-se para a eletrónica, da eletrónica passou-se para o folk, e agora, portanto, daqui a uns tempos vamos estar outra vez a ouvir o grunge outra vez. Portanto, estas alterações cíclicas eu tento ter nos mais diferentes âmbitos, tento ter alguma atenção em relação a isso. E esta lógica da inteligência artificial vem a alterar um bocadinho isso. Ou seja, coloca-me aqui fora da minha zona de conforto. Sim, percebo. Ok? E colocando-me fora da zona de conforto obriga-me aqui a ter outra forma de a abordar. Sendo certo que há uma coisa que nunca esqueço.
E isto não sei porquê, não sei explicar de onde é que vem, não sei explicar, não tenho ninguém na minha família que me possa justificar o porquê que eu penso desta maneira, porque não tenho históricos desse género. Há sempre uma coisa que vou sempre bater, que é a lógica do ser humano. Pá, é a pessoa. Mas tu chateias com as pessoas. Às vezes chateio. Eu tenho pessoas com quem não gosto de estar, como outro qualquer. Claro. Mas digo. Mas ao contrário de outros, digo. Porquê? Porque sou pessoa. Porque isto é normal nas pessoas. Claro que sim. E quando as pessoas não perceberem a normalidade de alguém não gostar de outro alguém, vão andar aqui eternamente a enganarem-se uns aos outros. Que também é natural e é humano enganar o outro. Que ao contrário do que muita gente julga, também é normal. Portanto, a lógica do relacionamento é a base de tudo. E enquanto as pessoas não perceberem que quanto mais se investir no relacionamento, mais dividendos vamos ter, vão continuar a querer investir noutras coisas e vão continuar à espera do retorno. Provavelmente não vai aparecer. E isto é a lógica da inteligência artificial. Enquanto não houver alternativa, tu podes investir o que tu quiseres na inteligência artificial, mas nunca vais ter uma solução concreta. Isto é, lá está, sim, mas posso estar realmente enganado, mas só vais conseguir ter um retorno efetivo, cabal, substancial do que é a inteligência artificial na sociedade quando tiveres uma alternativa para quem não quiser. Percebes? Percebo. Porque é parte integrante da sociedade. Percebo. E voltamos outra vez ao início da conversa é uma decisão individual que leva ao caminho em comum, e o caminho em comum leva a um final e objetivo que pode ser o mesmo para 500 mil pessoas, que é o desenvolvimento da qualidade de vida dos elementos de uma comunidade. O desenvolvimento de uma comunidade enquanto estrutura de grupo que transmita aos seus elementos uma sensação de bem-estar, família, esses conceitos todos. Não é? Portanto, sim. Voltamos outra vez à questão do ciclo, pescadinho de rabo na boca. Portanto, aí não tenho grandes dúvidas. Agora, inteligência artificial, muitas dúvidas, muito urticária, não sei. Agora, uma questão uma pergunta assim de desafio mais pessoal, visto que, e já sabes, a base da revista de reconhecer o padrão, sim. A luta também pela liberdade de expressão, praticamente absolutista da liberdade de expressão, e não só a expressão da liberdade como um todo, né? Da liberdade individual como um todo. Consegues dar um exemplo de algum momento na tua vida em que tenhas sentido uma forte limitação à tua liberdade? Ora bem, é uma pergunta pouco cómoda, eu diria. É uma pergunta provocadora até. Momento em que eu possa ter sentido efetivamente condicionalismos em relação à minha liberdade. Eu nunca fui impedido de fazer fosse o que fosse. A verdade é esta. Mas fui condicionado algumas vezes em relação a decisões que tomei e a tomar decisões em consonância com essas limitações. Ou seja, fui condicionado a tomar certas determinadas decisões e fui condicionado por ter tomado outras. Ou seja, a montante e a jusante fui condicionado. O ponto de charneira é a tomada de decisão, fui condicionado antes e fui condicionado depois. Mas esse condicionar, eu não diria que tenha sido limitador da liberdade. Porquê? Porque no final do dia há uma coisa que nos define enquanto ser humanos. E isso sempre foi uma coisa que, felizmente, em termos de formação pessoal e familiar, os meus pais sempre me passaram muito essa ideia de tudo o que nós fizermos é para nós. O que tu fizeres de bem para ti é, o que de mal fizeres para ti vai ser. Portanto, eu sempre me passaram muito esta ideia. E eu sempre, desde muito novo, só para termos uma ideia, agora também de fazer aqui um bocado de contexto e fazer um bocado de resenha histórica, eu andava no 11º ano, portanto, sei lá, 17, 16, 15, 16 anos, e pela primeira vez tive contacto com o que é a organização de grupos para trabalhar em prol de, inclusivamente com pessoas que hoje são pessoas conhecidas de partidos opostos ao meu, mas que na altura fizemos em conjunto uma lista para concorrermos à Associação de Estudantes da Escola Secundária de Cantanhede. Ok. Ganhámos, já nessa altura, olhando agora para trás, já nessa altura se identificavam algumas características mais populistas. Por curiosidade, só para saber assim algum nome, só para me enquadrar. Posso dizer, um dos presidentes de uma das listas vencedoras foi o Luís Pedro Castro, atual presidente do Conselho, presidente não, administrador do Conselho de Administração da Inova, e antigo chefe de gabinete da Presidente da Câmara.
Portanto, isto tudo para dizer o quê? Já nessa altura, se agora olhando para trás, já nessa altura dava para perceber algumas características, uns mais populistas, uns mais comunicativos, outros menos comunicativos, dava para perceber. À data, não. Mas hoje, olhando para trás, eu consigo dizer assim, ei, pá, realmente, isto já naquela altura ele era assim. Sim. E nesta altura já tinha este problema e não conseguia fazer isto e continuo sem conseguir. Portanto, há aqui uma série de coisas. Ligar os pontos, sim. Há aqui uma série de coisas que me fazem chegar a essas conclusões. Mas isto para dizer o quê? Eu desde essa altura nunca mais deixei de estar ligado a este tipo de coisas. Mais tarde, na Escola Superior de Educação de Coimbra, também me candidatei. Portanto, houve assim esses movimentos todos. E em momento algum, eu posso dizer que alguém me proibiu de dizer ou de fazer fosse o que fosse. Agora, há coisas que o próprio contexto e a própria circunstância te condiciona de uma forma indireta. Aquilo que eu te dizia há pouco no início da conversa, que é, eu enquanto Carlos Sérgio Negrão, cidadão, e nada mais, eu posso dizer o que me apetecer, sem ter em conta o que vai pensar o Gonçalo, o que vai pensar o António, o Joaquim, seja o que for. Agora, eu, Carlos Sérgio Negrão, enquanto vereador e que represento atrás de mim não sei quantas mil pessoas, eu tenho que ter cuidado com o que digo, porque eu vou estar também a falar sobre essas pessoas. Isso, de alguma forma, condiciona. Agora, eu não posso dizer que isso condiciona ou limita a minha liberdade de dizer o que penso. Não, isso não faz. Isso não faz. Portanto, eu não posso dizer que alguém me tenha limitado na liberdade de fazer o que eu quero ou de dizer o que eu quero. Isso eu não posso. Mas que algumas condicionantes em algumas situações concretas, sim, isso houve, mas nada de grande importância. Dito de uma forma ainda mais provocadora para ti, eu sou presidente de uma comissão política conselhia de um partido em que ainda hoje, eu se estiver a falar contra o que é corrente definida pelo partido, falo, sem qualquer tipo de problema. Boa. Portanto, e que é uma coisa que muita gente não compreende e que eu tento explicar da seguinte forma: aqueles que se ingram são aqueles que conseguem identificar e provar a sua individualidade, outra vez, Exatamente. no grupo. Até porque... E identificar a sua individualidade é muitas das vezes ir contra o que é, e agora aqui mais um chavão, o que é o mainstream. Sim, e o que está estabilizado. E o que está estabelecido. Um partido, seja ele qual for, exatamente, seja qual for, Sim. só evolui com contradição. Claro, obviamente. Obviamente. Sim. Por isso é que o unanimismo da opinião, para mim, deixa-me logo. Sim, percebo. Eu acho que estamos, não é? São 6